Imagine um manuscrito que possui um poder incrível, capaz de mudar radicalmente os fundamentos do cristianismo. Este texto, cuidadosamente escondido e suprimido, foi considerado perdido por séculos, até que seus fragmentos verdadeiros começaram a reaparecer, abalando as instituições que outrora tentaram relegá-lo ao esquecimento. Não se trata de ficção, mas da história do Livro Perdido de Maria Madalena, um manuscrito sagrado que questiona as ideias estabelecidas sobre Jesus, a Igreja primitiva e o papel do feminino divino no desenvolvimento espiritual. E se a companheira mais próxima de Jesus tivesse deixado ensinamentos tão espiritualmente avançados que foram considerados perigosos para o mundo? E se a Igreja não apenas marginalizou Maria Madalena, mas ativamente apagou seu conhecimento sagrado? A narrativa abordará uma história proibida, sabedoria esotérica e verdades espirituais ocultas pelo tempo e pelo controle. A revelação final não diz respeito apenas ao passado, mas a cada leitor. O nome de Maria Madalena evoca uma ressonância profunda. Por séculos, ela foi retratada como uma mulher caída, uma pecadora redimida por Jesus, uma figura secundária à sombra dos apóstolos. Mas e se essa imagem for uma distorção intencional? Em 1896, uma descoberta surpreendente foi feita em um mercado de antiguidades no Cairo, um códice de papiro desgastado, escrito em copta, conhecido como o Evangelho de Maria. Apesar de sua fragmentação, o texto preservado causou assombro e gerou debates acadêmicos e espirituais. Neste texto, Maria Madalena aparece não como uma mulher caída, mas como a principal discípula, consolando os apóstolos, a quem Jesus confiou os segredos mais íntimos da alma. De acordo com este texto, Maria recebe um conhecimento único sobre um outro caminho, sobre a jornada da alma através das dimensões e a libertação das amarras do sofrimento. Estes são ensinamentos não de uma seguidora marginalizada, mas de uma mestra. O Evangelho de Maria descreve uma conversa entre ela e outros discípulos após a ressurreição de Jesus. Pedro, considerado a pedra da Igreja, duvida de sua proximidade com Jesus e exige a revelação dos segredos. Maria responde com confiança, narrando uma visão em que a alma passa por 4 forças: escuridão, desejo, ignorância e ira. Cada força tenta puxar a alma de volta à ilusão, mas ela, guiada pela sabedoria, continua sua ascensão. Isso não é doutrina, mas gnose, um conhecimento direto do divino que a Igreja primitiva considerou perigoso. Nisto reside o perigo potencial. Para realmente apreciar o significado deste Evangelho, é preciso mergulhar na tradição gnóstica da qual ele surgiu. Os gnósticos, esses primeiros místicos cristãos, acreditavam que a salvação não era alcançada através da fé cega ou da autoridade eclesiástica, mas através da revelação interna. Eles percebiam o mundo não como caído, mas como adormecido. E seu objetivo não era a obediência cega, mas o despertar espiritual. Neste contexto, Maria Madalena aparece não como uma personagem secundária, mas como uma iniciada espiritual, talvez até a verdadeira sucessora dos ensinamentos de Jesus. Seu Evangelho não foca no pecado e na redenção, mas na consciência e na libertação. Ele narra sobre mundos interiores, a ilusão do mundo, material e a ascensão da alma à verdade divina. Esta é uma visão radicalmente diferente do cristianismo, centrada na autorrealização e na transformação interior da pessoa. Mas isso não é tudo. Ao explorar outros textos, descobertos em 1945 em Nag Hammadi,
um tesouro de manuscritos antigos escondidos no deserto egípcio, descobrimos um padrão. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que trouxerem à luz o salvará. No Evangelho de Filipe, encontramos a frase intrigante: a companheira do Salvador era Maria Madalena. Ele a amava mais do que a todos os discípulos. E em Pistis Sophia, um texto místico complexo atribuído ao cristianismo gnóstico, Maria aparece novamente como a principal questionadora e compreendedora dos mistérios divinos. Os padres da Igreja, especialmente nos séculos III e IV, fizeram um esforço colossal para suprimir esses escritos. Por quê? Porque eles minavam o crescente poder hierárquico da Igreja institucional. Eles empoderavam o indivíduo, elevavam as mulheres, falavam de uma verdade que não dependia de sacerdotes, mas que era acessível através da experiência interna. Não é por acaso que o Evangelho de Maria foi escondido, fragmentado e relegado ao esquecimento. Sua voz não servia aos interesses do poder, servia à verdade da alma. Nesse sentido, surge a pergunta: por que tais ensinamentos causavam tanto medo? Talvez porque carregavam as sementes da libertação, apontavam para uma sabedoria feminina divina capaz de restaurar o equilíbrio em um mundo governado pelo controle e pelos dogmas. E, o que é ainda mais importante, porque eles estão reaparecendo justamente agora. Vivemos em uma era de grande despertar. Verdades antigas estão retornando, e a voz de Maria Madalena ressoa através de séculos de silêncio. Sua mensagem não é apenas para lembrar o passado, mas para incorporar o futuro, no qual a sabedoria divina não estará mais oculta. No entanto, a parte mais surpreendente de seu Evangelho, aquilo que Jesus disse especificamente a ela e que outros não podiam aceitar, ainda está por vir. Uma verdade que pode abalar sua compreensão da morte, da vida após a morte e da jornada eterna de sua alma. Você está pronto para ouvi-la? O que Jesus confiou a Maria, e somente a Maria? Que conhecimento sagrado era tão profundo, tão perigoso, que teve que ser escondido por quase 2 milênios? O Evangelho de Maria não apenas alude à sabedoria esotérica, ele revela um mapa cósmico da jornada da alma para além da morte, através de mundos de luz e sombra, guardados por entidades que testam o valor e a autoconsciência do buscador. Maria narra como Jesus explicou que a alma deve passar por camadas de ilusões e cativeiro. Essas camadas, que ela chama de forças, não são apenas metáforas. Elas representam forças energéticas reais que prendem a alma em ciclos de sofrimento. A primeira é a escuridão, uma força cega que causa o esquecimento. Depois vem o desejo, a atração sedutora do mundo material. Em seguida, a ignorância, a ausência de verdadeiro entendimento. E finalmente a ira, uma força reativa que alimenta a destruição. Somente uma alma plenamente desperta pode passar por esses portões. Somente uma alma que se lembra de sua origem divina pode retornar à fonte. Tim Katzen, na busca pela fonte primária da espiritualidade, Jesus revela a Maria a chave para a libertação, que consiste em dirigir-se a cada força, seja ela medo, vergonha ou dúvida, com as palavras: eu não vim de ti, mas tu vieste de mim. Eu não sou teu filho, tu és minha ilusão. Essas palavras, desprovidas de ornamentos poéticos, representam fórmulas que permitem à alma rejeitar as definições impostas, reivindicar sua soberania original. Não é apenas uma aceitação passiva, mas um despertar ativo da centelha divina que dorme dentro de cada um. Surge a pergunta natural:
Como o cristianismo teria se transformado se essa mensagem se tornasse sua pedra angular? Se a salvação fosse compreendida não como um dom externo, mas como um despertar interior? No Evangelho de Maria, Pedro expressa dúvidas sobre as revelações dadas a uma mulher, o que reflete a rejeição da igreja primitiva ao feminino divino em favor da hierarquia e do controle externo. No entanto, Levi defende Maria, pedindo que sua dignidade seja reconhecida e que o conhecimento recebido seja divulgado. Este episódio simboliza a luta entre o conhecimento interno e a religião externa, entre a sabedoria feminina e o poder patriarcal, entre a liberdade espiritual e a força institucional. A supressão da voz de Maria não foi um evento acidental, mas uma escolha consciente que determinou o desenvolvimento da espiritualidade ocidental por muitos séculos. Os padres da Igreja rotularam os textos gnósticos como heréticos, e o Concílio de Niceia consolidou uma versão do cristianismo que excluía o conhecimento místico. Maria foi apresentada como uma pecadora arrependida, obscurecendo seu papel como mestra da luz e assim silenciando o legado do feminino divino. No entanto, os ecos de sua história sobreviveram em lendas e foram transmitidos de boca em boca. Na Provença, França, existe uma tradição sobre a chegada de Maria Madalena de barco após a crucificação, carregando relíquias sagradas e conhecimentos secretos. Segundo a lenda, ela passou décadas em uma caverna, imersa em contemplação e comunicação com forças divinas. Acredita-se que seus restos mortais repousem na Basílica de Santa Máxima, em La Sainte-Baume. Mesmo na Europa medieval, séculos após o esquecimento de seu Evangelho, sua presença era sentida como um eco que não queria se apagar. Místicos, alquimistas e iniciados sentiam sua atração. Os cátaros do sul da França, brutalmente exterminados pela Igreja, falavam de Sofia, a sabedoria divina, aguardando a restauração. Muitos identificam Sofia com Maria Madalena. Os cavaleiros templários, acusados de heresia e de adorar uma misteriosa figura feminina, também foram associados às lendas de Madalena. Algumas tradições esotéricas afirmam que eles preservaram seus ensinamentos em segredo, codificados em símbolos catedrais e ritos de iniciação. Mesmo na arte renascentista, Madalena é frequentemente retratada não como uma pecadora arrependida, mas como uma sacerdotisa, segurando vasos de alabastro, livros antigos ou crânios, simbolizando mistério, conhecimento e vitória sobre a morte. A sombra de Maria Madalena pairou por muito tempo sobre a história, silenciada e distorcida, mas nunca completamente esquecida. Por que essa imagem, esse arquétipo, se mostrou tão resistente? Por que a memória dela sobreviveu mesmo nos tempos mais sombrios? A resposta é simples. A verdade não morre, ela apenas espera a sua hora. E agora, em nossos dias, ela se reafirma. Pesquisadores contemporâneos como Karen L. King, Elaine Pagels e Margaret Starbird dedicaram seus estudos acadêmicos à restauração da verdadeira história de Maria Madalena. King desempenhou um papel crucial na análise do Evangelho de Maria, revelando seu significado revolucionário. Pagels, em sua famosa obra Os Evangelhos Gnósticos, demonstra convincentemente que o cristianismo primitivo era muito mais diversificado, místico e orientado para o feminino do que se costuma acreditar. Starbird, ex-católica, descobriu referências codificadas a Maria Madalena em textos e obras de arte medievais, o que demonstra que o feminino divino nunca foi completamente erradicado.
mas apenas cuidadosamente ocultado. Surge a pergunta natural: por que essa história se torna relevante novamente, justamente agora? A resposta reside no fato de que o mundo está pronto para mudanças. Estamos no limiar de uma mudança global, da obediência cega à soberania espiritual, da desunião e do controle à integridade e à iluminação interior. O Evangelho de Maria Madalena não é apenas um artefato histórico. É um espelho que pergunta a cada um de nós: você se lembra de quem você realmente é? Você tem coragem para se elevar acima das ilusões que o prendem? Você está pronto para recuperar as partes perdidas de sua alma que por tanto tempo estiveram sepultadas? Esta mensagem não é dirigida aos espíritos tímidos, é um chamado ao despertar. E ainda assim resta mais um mistério. Há uma opinião de que em fragmentos ocultos e perdidos para a história do Evangelho de Maria estão contidos os conhecimentos mais íntimos sobre a verdadeira natureza de Cristo, sobre a genuína estrutura do universo e sobre a alquimia da transformação interior. Talvez nunca consigamos restaurar completamente as páginas perdidas, mas outros textos gnósticos podem nos dar vislumbres, fios sutis de verdade, a partir dos quais algo surpreendente pode ser tecido. E se a mensagem de Maria Madalena não fosse adorar um Salvador externo, mas revelar o Cristo dentro de si? E se essa fosse a verdade que mais assustava as autoridades eclesiásticas? Para compreender toda a profundidade do que Maria Madalena possivelmente preservou, é necessário ir além da teologia e entrar no campo da iniciação espiritual. Os gnósticos não apenas registravam dogmas, eles guardavam cuidadosamente mapas da consciência, planos sagrados transmitidos através da experiência pessoal e não através da fé cega. O Evangelho de Maria e outros textos, como Pistis Sophia, Evangelho de Filipe e Evangelho da Verdade, sugerem uma profunda verdade mística. Cristo não é uma pessoa separada, mas um estado de ser divino. Jesus não foi enviado para ser adorado, mas para despertar a centelha divina em cada alma. Maria Madalena, como sua discípula mais devota, percebeu essa verdade não apenas como conhecimento, mas como transformação. E isso muda tudo. E se a ressurreição não for apenas o retorno de Jesus à vida, mas a jornada eterna da alma, sua capacidade de superar limitações, ilusões e até a própria morte? Em Pistis Sophia, um texto gnóstico extenso e complexo, supostamente contendo os ensinamentos de Jesus após a ressurreição, Maria novamente desempenha um papel dominante. Ela faz mais de 30% das perguntas e fica evidente que sua compreensão está em um nível inatingível para os outros. Nesses fragmentos, Jesus fala de mundos além do nosso, habitados por arcontes e éons, forças cósmicas que governam e manipulam a jornada da alma. Ele conta como Sofia, a sabedoria divina feminina, caiu no caos, seduzida por uma falsa luz, e como ela deve renascer através do conhecimento, do arrependimento e da força interior. Esse mito reflete o caminho de cada um de nós. Também caímos no mundo das ilusões. Fomos ensinados a buscar respostas externamente, a obedecer sem questionar, a temer nossa voz interior. E como Sofia, devemos nos levantar. Foi isso que Maria entendeu. Foi isso que ela tentou ensinar. A Igreja fez esforços colossais para suprimir os ensinamentos sobre o Cristo interior, pois tal compreensão minava os fundamentos do poder eclesiástico. Se a salvação depende do conhecimento pessoal e não da obediência cega, o papel dos sacerdotes como mediadores entre o homem e Deus torna-se desnecessário.
e o reconhecimento da natureza divina do feminino questiona a legitimidade da hierarquia masculina, que dominou as instituições religiosas por séculos. Não é apenas uma disputa histórica, mas um confronto com o próprio cerne do poder espiritual na civilização ocidental. Como exemplo, em 591, o Papa Gregório I proclamou Maria Madalena uma prostituta arrependida, unindo sua imagem a outras personagens bíblicas e imprimindo uma marca em seu legado por muitos séculos. Esse passo, sem base bíblica ou teológica, foi ditado por motivos políticos. Ele privou Maria Madalena de autoridade e a rebaixou a um símbolo de penitência, obscurecendo seu papel como vaso de sabedoria e conhecimento espiritual. No entanto, mesmo sob uma espessa camada de distorções e interpretações tendenciosas, a verdadeira essência de Maria Madalena continuou a viver. Na Idade Média, na Europa, surgiram as Madonas Negras, misteriosas estátuas da Virgem Maria com pele escura, que muitos consideravam representações de Maria Madalena em seu aspecto esotérico. Essas figuras sagradas, cercadas por uma atmosfera de mistério e misticismo, atraíam peregrinos em busca de cura, sabedoria e transformação espiritual. Elas se tornaram símbolos de um poder oculto, testemunhos vivos do feminino divino, que não podia ser completamente erradicado. Os alquimistas também não esqueciam a energia feminina, necessária para alcançar a Magnum Opus, a grande obra de transformação espiritual. Eles a chamavam de Sofia e às vezes Maria, a profetisa, a mítica progenitora da química e da ciência sagrada. Em seus manuscritos misteriosos, as imagens de Maria e Mercúrio, Sol e Lua, princípios masculino e feminino, se entrelaçavam em uma união sagrada. Essa união simbolizava não apenas o casamento interior entre lógica e intuição, espírito e matéria, mas também proclamava a ideia de que a totalidade exige equilíbrio e que a verdadeira iluminação não é alcançada através da negação, supressão ou hierarquia, mas através da integração e harmonia. Foi isso que a Igreja mais temeu. E foi por isso que Maria Madalena, como a personificação dessa integração, foi empurrada para a periferia da história, não por sua insignificância, mas por sua imensa importância e potencial ameaça aos dogmas estabelecidos. No entanto, o curso do tempo é implacável e a roda da história faz uma nova volta. Nas últimas décadas, tem havido um renascimento do interesse em Maria Madalena, manifestando-se não tanto através da religião institucional, mas através da arte, literatura, cinema e várias formas de busca espiritual. Livros como O Código da Vinci, embora obras de ficção, despertaram uma curiosidade massiva por essa figura. Por trás do sensacionalismo, há uma profunda necessidade de restaurar o sagrado feminino, que foi perdido, suprimido ou demonizado. Cresce a compreensão de que Maria Madalena não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo, uma guia e um arquétipo da alma desperta, capaz de ver a verdade além dos dogmas e de proclamá-la com coragem. Ela serve como um espelho para todos que buscam o despertar espiritual. Alguma vez você já desejou desvendar o que estava oculto? Você sentiu que a verdade está mais profunda do que lhe foi apresentado? Você experimenta uma estranha sensação de reconhecimento ao se deparar com ensinamentos místicos, como se sua alma já os conhecesse? Se sim, saiba que você não está sozinho em suas buscas e sensações. Nos anais da história do esoterismo e da espiritualidade, enraizou-se a ideia da ciclicidade das reencarnações, do despertar em ondas das almas.
Segundo essa doutrina, em momentos em que a humanidade está no limiar de um salto evolutivo, mestres iluminados retornam das profundezas dos séculos para nos guiar. Eles se apresentam não como salvadores externos, mas como almas despertas, encarnadas entre nós, que guardam em si os ecos da sabedoria antiga e de um propósito sagrado. Não seria a descoberta súbita do Evangelho de Maria um fenômeno natural, um sinal endereçado justamente à geração contemporânea? Talvez em cada um de nós adormeça uma parte da mesma centelha divina que iluminou Maria Madalena. Os ensinamentos, outrora ocultos do mundo, agora despertam nas profundezas de nossa alma, convidando à consciência. Este é o maior mistério e, ao mesmo tempo, o maior convite. Mesmo que as páginas perdidas do Evangelho de Maria permaneçam sepultadas pelo tempo e a verdade completa nunca seja restaurada em antigos manuscritos, não devemos desesperar, pois o verdadeiro Evangelho talvez nunca tenha sido destinado a ser escrito em papiro. Ele está gravado nos corações daqueles que estão prontos para despertar para as memórias do passado. E talvez seja justamente agora o tempo de recordar. Na parte final desta jornada espiritual, será revelado o conhecimento mais íntimo, a união sagrada que Maria Madalena ensinou, a união alquímica de opostos, o renascimento do princípio divino dentro de cada pessoa. Essa união não apenas oferece esperança, ela aponta o caminho para a transformação, acessível a toda a alma que ousar levantar o véu do mistério. Chegamos então ao clímax de nossa investigação, a mais profunda revelação, o segredo que Maria Madalena guardou com a própria vida, o conhecimento que ela recebeu do próprio Cristo, a verdade que a Igreja mais temeu. A essência desse segredo é que a salvação não é um objeto de barganha, não é uma recompensa pela obediência cega, mas uma transformação que ocorre nas profundezas da alma, através de uma união sagrada de energias, refletindo o casamento alquímico do céu e da terra, da luz e da sombra, dos princípios masculino e feminino. Nisso reside a essência da união sagrada, a pedra angular do ensinamento de Maria Madalena. O que ela representa em sentido esotérico é o hieros gamos interior, o casamento místico, a fusão sagrada dos princípios masculino e feminino divinos dentro de cada um de nós. Jesus e Maria Madalena aparecem não apenas como mestre e discípula, mas como encarnações dessas polaridades duais, dois aspectos de um único princípio divino, que devem ser reconciliados na alma do buscador. Quando Maria fala sobre a ascensão através dos mundos de ilusão, ela descreve não um movimento literal no espaço, mas uma iniciação interna, uma passagem através das camadas da psique, do ego e da falsa identidade, até que a alma alcance um estado de totalidade. Nesse momento, a pessoa deixa de buscar a salvação externamente e começa a irradiar a presença divina de dentro. Era precisamente esta a verdade que se tentava fazer esquecer, que cada alma carrega em si a centelha de Cristo, um potencial divino, que o papel do professor não é dominar, mas acender esse fogo interior, que as mulheres não são inferiores aos homens na hierarquia espiritual, mas reflexos iguais do divino, que nenhuma igreja, nenhuma instituição, nenhum sacerdote pode ser mediador no relacionamento pessoal de um indivíduo com a fonte, pois cada um de nós já faz parte dela. O autor está convencido de que o Evangelho de Maria não foi ocultado do público por acaso. Este texto não é apenas um documento histórico, mas uma espécie de chave espiritual, uma bússola que aponta o caminho para as origens perdidas da humanidade. É como um sussurro de um passado distante,
destinado a despertar a consciência no presente, um raio de luz que atravessa séculos de escuridão. E a força desse despertar vai muito além dos fatos históricos. Em todo esse mundo, milhões de pessoas estão respondendo a esse chamado, voltando-se para o seu mundo interior, rejeitando dogmas impostos e recuperando sua independência espiritual. Elas têm sonhos incomuns, sentem uma conexão com uma sabedoria ancestral que não conseguem explicar racionalmente e vivenciam memórias que não pertencem à sua vida atual. Cada vez mais pessoas percebem que o Evangelho não é apenas uma narrativa, mas sim uma frequência especial, uma vibração que atrai aqueles que estão prontos para o despertar. Maria Madalena, por sua vez, é a personificação dessa frequência, o arquétipo da alma despertada, a voz interior que afirma: você é mais do que lhes disseram. Você não é apenas um pecador que precisa de salvação. Você é uma centelha do infinito, viajando no tempo, retornando a si mesmo. E quando uma pessoa ouve essa voz, significa que sua alma já se lembra de sua verdadeira natureza. Neste momento, vale a pena fazer a si mesmo perguntas importantes. O que foi intencionalmente escondido da minha consciência? Que poder adormece dentro de mim, esperando sua hora? De quais ilusões estou disposto a abrir mão para ver a realidade que, verdade, eu sempre soube, mas tive medo de dizer em voz alta? Ter nascido neste tempo não é coincidência. Se estas palavras ressoam na alma, não é apenas uma leitura interessante, mas um despertar da memória. Se o coração começa a bater mais rápido ao mencionar o nome de Maria, não é ficção, mas uma lembrança. Se algo antigo e poderoso desperta no peito ao ler o seu Evangelho, significa que a pessoa faz parte desta grande história. A era da fé cega está chegando ao fim, dando lugar à era da soberania espiritual. Nesta nova era, os ensinamentos de Maria Madalena adquirem um significado especial, lembrando-nos que o caminho para a verdade não está no mundo exterior, mas dentro de cada um de nós, que a alma não está quebrada, mas apenas imersa em um sono profundo, que a iluminação não está disponível apenas para os escolhidos, mas para todos que estão prontos para ela, e que apesar de todas as dificuldades e tempos sombrios, o divino feminino, Sofia Madalena, a voz da sabedoria interior, sempre soará. Que isto não seja um fim, mas o início de um novo caminho. Não há necessidade de fazer longas viagens a ruínas antigas, decifrar símbolos misteriosos ou estudar línguas raras para encontrar a verdade. Basta ouvir a sua voz interior, onde o verdadeiro Evangelho sempre foi escrito, no silêncio, na tranquilidade, na chama que arde no centro do nosso ser. A mensagem de Maria nunca foi destinada a ser aprisionada em papiros antigos ou enterrada sob o peso dos dogmas. Ela está viva, respira, se move e está pronta para inflamar as almas daqueles que se lembram. Agora que esta mensagem foi ouvida, a questão é: o que fazer? Reprimir a voz interior ou segui-la? Desviar-se do caminho fácil ou escolher o caminho da verdade? O principal ensinamento de Maria Madalena não é apenas uma linha em um livro, mas uma verdade viva. Todo ser humano é divino, eterno e já está em casa. E quando ocorre o despertar para essa consciência, a voz de Maria Madalena desperta junto com ela, não mais oculta, não esquecida, mas renascida. Se esta mensagem causou uma agitação na alma, significa que ela sempre esteve lá. E o mais importante é confiar que a sabedoria que buscamos não está perdida, mas esperando sua hora dentro de nós.